Fala pessoal de xadrez, aqui quem fala é o Mano Halbert. Estamos de volta para mais um vídeo da nossa série de análise de partidas. E hoje nós vamos ver a partida do Tata Steel, onde nós vamos analisar a partida do Anish Giri contra a Hu Wenhu, que é atual campeão mundial. Então vamos lá, antes de começar essa partida, vamos ver quem são os participantes do torneio. Então, quem está participando do Tata Steel é o Jing Lining, o Ian Nepomniachtchi, o Firuza, o Anishirigiri, como a gente já vai ver a partida dele hoje, o Pragnananda, o Santos Vidic, o Parham, o Weiwei. Esse cara eu confesso que eu demorei um pouquinho para aprender a falar o nome dele. O Abdussatorov, se eu não me engano é assim que se pronuncia o nome dele. O nosso amigo Jukesh, um jogador muito forte também, de 2006, jogador jovem. O Jordan Van, o Alexandre Donchenko, o Max Warman e a nossa querida amiga, atual campeã mundial, a Ju Wenju. Então é isso, vamos lá, vamos para a partida, vamos analisando a partida, voltando a câmera aqui. Então vamos lá, eu inverti o tabuleiro aqui rapidão. Então vamos, a Ju começou com um lance E4, seguiu com C5, indo para uma siciliana, seguiu com cavalo F3, agora jogou E6, indo para uma variante da defesa francesa, variante siciliana, G3, cavalo C6, bispo G2, cavalo F6, D3, bispo E7, roque, seguido de D5, dama E2, roque, e aí agora o lance A4, que é para prevenir alguns lances de ataques nesta posição. Então agora que a gente passou da abertura, estamos aqui indo em direção ao meio-jogo. Vamos analisar com bastante calma cada lance, porque vai ter uns lances bem interessantes aqui. D captura E4, D captura E4, E5, C3, aqui um lance de espera, onde ele elimina também as entradas do cavalo, pois agora o cavalo não pode mais entrar nessas casas de D4 e de B4 aqui, perdão. Então vamos lá. Seguiu com H6, um lance que impede a entrada do cavalo e do bispo. Cavalo A3, aqui a gente já analisou essa variante em alguns vídeos do canal. Aqui o cavalo está bem no canto, porque ele vai entrar, ele pode entrar em qualquer momento nessas duas casas e ficar bem seguro aqui. Então, cavalo no canto, nesse caso, não é nenhum problema. Dama C7, cavalo D2, aqui já ameaçando jogar alguns dos dois cavalos em C4 e deixando eles fixados. Normalmente o cavalo de A, porque o cavalo de A está pior do que o cavalo de D. Isso é muito importante vocês saberem, que sempre quando você está em dúvida em qual cavalo você vai colocar na sua casa, a casa onde ele vai parar, por exemplo, tem duas peças podendo vir para cá. Você vai sempre escolher o cavalo ou a peça que esteja menos desenvolvido. Então, a peça que está pior. Nessa posição, a gente pode ver que o cavalo de D2 não está fazendo grandes coisas, mas ele está bem mais envolvido do que o cavalo de A, que o cavalo de A está no canto, né? Então ele fica bem menos desenvolvido. Seguiu com bispo G4, atacando a dama, F3, defendeu, porém criou uma abertura onde a Ju ela vai ter que tomar muito cuidado, pois essa diagonal aberta, em alguns casos,
quando você é inexperiente, você pode acabar levando táticos. Porém, aqui a gente está falando de uma grande jogadora, uma jogadora muito forte, onde não vai acontecer, pois no futuro ela vai fazer um lance profilático, tirando esse problema. Então seguiu com bispo E6, voltando o bispo F4, já falou. Se meu rei está exposto, vou deixar o seu rei exposto também. Então foi para o ataque, falou, eu vou vir com tudo. Seguiu com A6, já com algumas ameaças de avanço no futuro. Agora não, né? Porque agora está bem defendido. Então o peão de B não pode avançar. Mais um lance pacífico de espera, onde bloqueia o avanço do cavalo para B5. Um lance bem útil do Guiri. Cavalo de A C4, como eu disse, sempre colocando a peça menos envolvida. Aqui, se oferecesse a troca, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aqui pode capturar tanto de cavalo quanto de dama, tá? Não tem problema nenhum. Porém, cavalo aqui, como eu disse, coloca sempre a peça que está menos envolvida, né? E o cavalo é a peça menos envolvida. Então vamos voltar. Depois de cavalo de A C4, seguiu com B5, atacando o cavalo. Cavalo E3, voltou o cavalo, já com algumas ideias de jogar tanto cavalo G4 como cavalo F5 em algumas ocasiões. C4, aqui percebam como o cavalo F5 é uma ameaça aonde ela pode incomodar bastante o adversário, pois esse cavalo ficaria muito forte aqui e poderia causar alguns problemas para o Guiri. Então, um exemplo, cavalo. Claro, seria difícil, mas o Guiri conseguiria talvez achar, né? Então, um exemplo, um cavalo F5, uma ideia de colocar cavalo em F3 e depois cavalo G4, tem algumas ideias bem fortes aqui. Teria que tomar muito cuidado com alguns lances como G6 aqui, atacando o cavalo que ele teria que voltar, mas isso são alguns lances para calcular em outros momentos, né? Pois também o próprio lance seria perigoso. G4, G6 seria perigoso se tivesse o cavalo aqui, porque abriria muito o rei, né? Então teria alguns temas de sacrifício. Então vamos lá. Seguiu com C4, F5, atacou o bispo. Esse bispo tá meio preso aqui, tem algumas casas muito ruins. Ele tem apenas duas casas para poder ir. E nenhuma delas são muito boas, né? Então, bispo D7, o Guiri escolheu a melhor casa. Cavalo D5, atacou dama, atacou bispo, deu um duplo, mas olha que pena. O duplo também tem um cavalo, então duplo de cavalo não é nem um pouco eficaz. O Guiri resolveu jogar D8, dama D8 aqui, seguiu com rei H1, olha que interessante. Aqui também não teria nenhum problema, cavalo captura em E7 ou até mesmo cavalo captura F6, não teria problema nenhum, porém nesse caso, o que acontece? Cavalo captura F6 tem um problema. Deixa o bispo livre. Esse peão aqui está incomodando, porém esse peão não vai ser nenhum problema para o bispo, pois o bispo agora ele consegue andar bastante aqui pelo tabuleiro, né? E aproveitar essa diagonal. E se cavalo captura E7, cavalo captura E7 aqui cria outro problema. Você trocou o seu cavalo bem desenvolvido em troca de um bispo que não servia para nada, né? O bispo já estava preso aqui. Ah, mas o bispo está vindo aqui dando cheque. Beleza? Mas aqui esse cheque é em vão. Eu só volto aqui nesse caso. Não teria nenhuma ameaça muito grande nesse momento. Então aqui a Ju foi para o melhor lance da posição. Rei H1 aqui. Um lance muito bom.
lance profilático. Na verdade, não é o melhor, perdão, mas é um dos. Tá na tabela dos melhores lances. Então, rei H1, lance profilático, aonde tira o rei de alguns temas táticos e mantém esse cavalo muito forte, pois agora, se cavalo captura D5, isso aqui tá monstruoso, porque depois de E captura D5, esse peão vai ficar muito forte. Teria que jogar cavalo ou A7 ou A5, e nessa posição esse cavalo tá triste, não tá nem um pouco legal essa posição pro Guiri. Então aqui, depois de rei E8, seguiu com cavalo A5, dessa vez sem ter feito a troca. A captura B5, A captura B5, e aí agora B4. Desenvolve o bispo, o peão, perdão, e ainda ameaça cravada. Porém, opa, aqui ameaça cravada. Porém, aqui tem o lance C captura B3, famoso em passant. Pois, se cavalo captura B3, depois de... na verdade, aqui não, aqui, perdão. Cavalo captura D5, fica uma posição onde as peças negras estão melhor, pois não pode pegar, porque está bem protegido nessa posição, né? Isso aqui tá caindo o peão e aqui tem muitos problemas. Na verdade, aqui iguala a partida. Mas será que deve ser aqui? Torre captura. Torre captura, captura. Ah tá, cavalo captura. Pois agora o cavalo, a dama tem que sair. E aí, aqui, não. E aqui B4. Já serve trancando. E aqui a gente tem um peão a mais. Então aqui, seguiu com depois de C captura. Cavalo captura E8, E7, na verdade. Dama captura E7. Isso aqui já é uma vitória para as negras, pois elimina um bispo que tá meio ruim. Esse bispo não tá muito legal, em troca de um cavalo, aonde ele tem um desenvolvimento muito bom. Esse cavalo tá bem chato aqui. Então essa é uma primeira vitória para o Gui, e de grão em grão, né? A gente sabe que a galinha enche o bico. Então, de vitórias em vitórias, pequenas vitórias, a gente vai ver que o Guiri vai conseguir jogar uma posição firme, que ele vai acabar levando essa partida. Então, bispo A3 atacou aqui o bispo e a torre, a dama e a torre. Aí você pensa, meu Deus, por que que essa tabelinha aqui do lado não deu vitória total para as pretas? Porque olha aqui, Roberto. Aqui, se dama D8, tá caindo aqui, ó. Dama D8, bispo captura F8, que foi o que aconteceu na posição. E aí aqui depois de dama captura F8, eu tô ganho. Eu tenho um bispo aqui, eu troquei um bispo por uma torre. Tô muito melhor, não tô? Não, você não tá melhor. Por quê? Como vocês podem ver aqui, a própria máquina já fala que é uma posição empatada, uma posição bem calma. E por que da máquina não falar que você está totalmente ganho? Porque você trocou o bispo por uma torre, porém eu já tenho 3 peões. Então é assim, você vai ter trocado e vai ter ganhado 1 ponto de vantagem. Só que aí eu tenho maior facilidade em ativação de peças. Então aqui eu vou poder ativar minhas peças muito rápido. E é, no caso, isso que aconteceu na partida, né? O Guiri viu tudo isso, viu esse tático e deixou, porque se acontece o tático, ele vai ficar numa posição bem tranquila para ele, onde tem muito jogo. Aqui você pode ver que ele tem 2 peões passados, aqui, um peão passado, na verdade, e um outro quase passado. Só tem que tirar o peão de C e ele fica passado. São peões muito difíceis de parar eles, né? Então aqui o Guiri trocou o seu material em troca de desenvolvimento e de vantagem nesses peões, né?
Tanto que aqui a posição, a engine fala que está 0.13, né? Então vamos ver como que o Guiri conseguiu manter essa vantagem e ganhar. Então seguiu com torre de FB1, bispo C6, H3, dama C5. Aqui, dama D3, a máquina fala que é um lance duvidoso, né? Ela até marca aqui. Porém, aqui eu analisei um pouco e a maioria dessas vantagens, depois de um determinado lance, a máquina baixa os, os pontos do nada, assim. Então, chega num determinado lance, aí, tum, iguala de volta. Então, isso aqui não foi um erro, assim, aproveitável, foi um erro normal, uma imprecisão pequena. Então seguiu com dama F2, torre B2, ameaçando já alguns lances, de exemplo, cavalo C, desenvolvendo o cavalo e atacando a dama. Rei H7, colocando o rei em jogo, porque a gente sabe que no final o rei ele vale entre um cavalo e uma torre. Então ele vale 4 pontos. A gente costuma falar que no final de peças de torre e peças assim, final sem a dama, tá? Não pode ter a dama. Aí, nesses finais assim, o rei vale entre um cavalo e uma torre. Então ele vale 4 pontos, né? Que ele vai continuar jogando. No final ele vai jogar. Numa abertura e no meio jogo, não dá para colocar o rei para jogar. Já no final, ele joga, ele vai ter um valor, né? Mas isso é coisa para no futuro eu fazer uma videoaula e ensinar vocês. Então, torre de AB1, dama B6, rei H2, já querendo colocar o rei também em jogo. Algumas ameaças de G4 e colocar o rei em jogo. Torre D8, atacou a dama, dama E2, torre D6, cavalo captura B3, cavalo C4, torre A2. Aqui o lance dama E3 foi um lance um pouco duvidoso, aonde propõe essa troca, mas essa troca fica muito passiva. Porém, não é um lance muito difícil de entender, né? Numa partida, a máquina que é incrível. Então, dama captura E3, cavalo captura E3, torre E2, torre D3, cavalo G5, C5, torre captura C3, depois torre captura C3, torre B3 propõe a troca, cavalo G4, olha que legal. Aqui é um sacrifício de cavalo, pois se H captura G4, que foi o que aconteceu, segue com capturando em C5, pois aqui a ideia era que se captura em C5, tá caindo o cavalo, né? Então foi apenas uma troca normal. Já nesta posição, tem peões dobrados e as pretas estão melhores nessa posição, pois aqui tem muitos peões sendo ameaçados. Seguiu com rei H3, aqui querendo já proteger o peão. Torre C4, depois de torre C4, C4, depois de torre C4 aqui, continuou com torre de B2, cavalo E4, cavalo captura E4, bispo captura. Perdão, aqui foi cavalo captura E4, bispo captura E4, bispo captura E4, torre captura B5, F6, torre B3. Aqui a gente pode ver que é um final bem complicado, pois aqui nós temos duas torres contra torre bispo. E aqui a única vantagem das negras aqui que ajudam um empate é que as brancas têm dois peões isolados, dois peões, só tem um peão, dois peões isolados, e ainda para melhorar a situação estão isolados, não, perdão, atrasados, e ainda para melhorar a situação eles estão dobrados, né? Diferente das pretas que tem uma posição bem bonita. Depois de torre B3, seguiu
com bispo C2, torre captura C2, torre captura C2, torre B8. Aqui as pretas tiveram que devolver o material para tentar alguma coisinha, né? Tentar algum tema tático, porém é uma posição muito difícil, né? Bispo F2, perdão, torre F2, torre E8, torre D2 aqui, nesse vai e volta, torre F8, torre A2, torre E8, torre F2, torre F8, torre D2, torre E8. Aqui a gente pode pensar assim, vai empatar, né? Meu Deus, isso aqui vai para um lado, vai para o outro. Então aqui depois o Guiri falou não, não vai empatar e jogou torre D7. Muito provavelmente que ele fez isso para conseguir ganhar um tempo. Então ele ficou passando lances para pensar e conseguir ganhar um tempo no relógio. Depois torre D7, seguiu com rei G8, H5 já propõe a troca, né? G5 recusando a troca, já que aqui se troca nessa posição. Aqui tem dois peões dobrados, na verdade agora não é mais a branca que tem os dois peões dobrados, mas sim as pretas, né? Então seguiu com G5, torre T2, dando cheque, rei F3, torre D3, rei G2, F captura G5, torre captura E5, e aí agora G4. Pois esse peão não pode passar, pois senão vai trocar. Nesta posição tá bem tranquilo para as pretas, né? Um peão a mais e tal. Pois então continuou com o lance E8, torre D6, agora impede que a torre entre. Torre C8, torre F6 atacando o peão. Torre C5, torre F8, torre D5, torre A8, torre C5. Esse final aqui vai ser um final de torre, 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 torre. Só falando torre, né? Mas, infelizmente, é o que vai acontecer. Vai acontecer alguns lances bem interessantes daqui a pouco, né? É um final bem aparentemente morto. Porém, se você coloca na máquina, as negras estão muito melhores, né? Aqui a gente pode ver 1,28, 27 de vantagem, né? Depois torre C5, torre A2, dando cheque, rei G1. Torre A3, atacou o peão de G. Rei G2, torre F3 aqui já atacou agora o peão de F5 e o peão de G3. Torre D5, rei G8, torre D8 dando cheque, rei F7, torre H8. A torre conseguiu entrar, porém aqui tem o lance torre captura F5, aonde protege a torre. Rei G1, torre A5, rei G2, G6 aqui, torre H7 dando cheque, rei F6, rei G1, torre A6. E agora sim, nessa posição a gente pode ver que as brancas estão realmente perdidas nessa posição, pois esse peão não vai conseguir parar três peões na verdade, né? Então a gente vê que nesse aqui sim dá para ver claramente que as pretas estão totalmente ganhas, né? Então seguiu com torre D6, rei F2, rei E5, aqui rei G2, lance duvidoso, pois dá a chance das negras fazerem o lance torre D2, rei G1, rei E4, torre A7, que é o lance que faz as brancas perderem no ato. Pois depois G5, torre A5, torre D5 propondo a troca, torre A4, cheque, rei E3, rei G2, torre D2, rei G1, o rei já está no canto, a gente pode ver. E agora depois lance torre E2, prendendo o rei, segue com torre A3, cheque, rei E3, torre A5, atacou o peão. E depois do lance F3, aqui a Ju abandonou,
Depois aqui, se pega o peão, leva rei G3 e aqui essa posição, exemplo, rei F1, aqui o próprio H2 já, essa posição está muito ganho, pois esses peões vão acabar promovendo, né? Esses peões de G e de H. Então aqui não teria o que fazer. Aqui algumas tentativas seria dar cheque, porém depois de cheque, o próprio rei é 3 e nisso aqui está muito tranquilo. Não tem problema nenhum nessa posição para as brancas, para as negras, mas para as brancas tem muitos, né? Então é isso. A gente vai deixando o vídeo. Opa, ó, eu estava esquecendo já isso aqui. A gente ainda tem a análise da partida. Então vamos lá para a análise. E aí aqui nesta partida, uma partida bem dura, uma partida que a gente deixa até o fundo aqui pegando fogo, que foi uma partida bem difícil. Final de torres, um pouquinho entediante, eu admito, mas a partida em si foi muito legal. Então a gente teve nenhum lance brilhante para nenhum dos dois lados. Para as brancas, 4 excelentes, o mesmo para as negras, com 4 excelentes também. 29 lances bons, né, os melhores lances da posição para as brancas, 41 para as negras, 29 lances ótimos para as brancas e 17 para as negras, 8 lances bons para as brancas e 11 para as negras, 6 lances de livro para ambos os lados, 2 lances de imprecisão para as brancas nessa posição, 3 lances de erro para as brancas e 1 para as negras aqui. Perdão, 2 para as negras. Uma chance perdida para os dois lados e nenhuma gafe. Totalizando 87,8 de precisão para as brancas e 92,4 de precisão para as negras, né? A gente pode ver o gráfico. As brancas conseguiu chegar em alguns momentos com uma vantagem interessante, porém pouquíssimo. Um ponto de vantagem é muito difícil de aproveitar nesta posição. E aí aqui o Guiri conseguiu, depois do lance G5, aqui, ó, é até interessante isso aqui, a diferença de análise. Eu analisei essa partida antes no Lichess, e aqui o Lichess falou que o lance G5 nesta posição era uma gáfia. Então isso é bem interessante notar que as duas engines têm uma diferença, né? Aqui o Lichess falou que era uma gáfia, já o chess.com falou que é um lance bom. Deu um confere. Então vamos lá. Então aqui, depois do lance G5, o Guiri conseguiu achar o lance D2 e aqui aí agora ele vai depois do lance Rei F3, aqui o Guiri vai aproveitar e vai, ó, jogar firme. Aqui ele ainda cometeu um erro, né? Cometeu alguns lances ruins, mas depois do lance torre captura E5, aqui o Guiri, daí sim ele não largou a mão da vantagem, jogou o resto da partida com essa vantagem, né? A gente pode ver, ó, foi uma partida onde o gráfico fala que foi uma partida onde ele dominou mesmo. Então é isso, pessoal. Tô deixando aqui o vídeo por aqui. Então é isso. Falou e fui.